Bom, iniciando a gravação então. Bom, a parte que eu vou falar aqui é basicamente sobre o sistema de luzes, né, que é um subsistema do sistema elétrico. Vou falar uma parte dele, enquanto os outros colegas vão falar o resto, né? O foco dessa apresentação aqui é falar da iluminação na cabine, né? Então, qual a importância delas, quais que são os principais tipos, quem controla, como é feito o gerenciamento dessas luzes, né? Esse é o principal foco da apresentação. Então, a iluminação da cabine ela é essencial tanto para o bem-estar quanto para a segurança dos passageiros, né? A gente precisa de luzes para possibilitar o trânsito de pessoas durante um voo noturno, né? Para facilitar a visualização de onde ficam os corredores, de onde ficam os banheiros, tudo para o bem-estar, para o conforto. Existem luzes também que servem para diminuir o jet lag, né? Que é a sensação ruim que voar grandes distâncias e a troca de fuso horário deixa. Então existem luzes para isso. Também existe a luz de segurança para, né, as pessoas saberem onde são as saídas de emergência, onde qual procedimento elas têm que adotar, né? Se tem que travar o cinto, esse tipo de coisa. Então, né, de novo, temos mais variados objetivos, então emitir alertas, iluminar o ambiente, sinalizar tanto os comissários quanto os passageiros de alguma coisa, né, guiar o movimento na cabine, etc. Então tem várias funções as luzes aí dentro de uma cabine e sobretudo na cabine do A350, né. Então os elementos de luz de cabine a gente tem vários, né, mas os principais eles estão exatamente descritos aqui nessa nesse slide, né? Então, aqui é basicamente iluminação dos corredores, paredes e está escrito painéis, mas é painéis, né? Então, a gente tem essas luzes, em tradução seria luzes funcionais, né? Então, são luzes de teto e as que ficam um pouco acima da cabeça dos passageiros, que é para iluminar o ambiente, né? Do mesmo jeito que as luzes gerais, né? A gente tem as luzes do sidewall, né, que são as luzes de parede e as do teto, né, elas servem tanto para iluminar, também para reduzir o jet lag. Inclusive, algumas companhias aéreas podem até optar pela cor que essas ceiling lights têm, né, essas luzes de teto, para se adequar à marca da companhia aérea, né. A gente tem um painel muito importante chamado FAP, né, que esse painel ele está disponível pelos comissários lá no começo da cabine e ele regula todas as luzes de todas as seções do avião. Então, os comissários têm esse poder de decidir a intensidade, cor, brilho, quais luzes vão ser acesas, quais luzes vão ser apagadas. Não só essas luzes, como outras, né? Aqui tem um esquema de onde fica a localização de cada luz numa seção da cabine, né? Então, e o importante está também, né, que todos os elementos de luzes eles usam tecnologia LED, né, pra, tanto pela capacidade da cor sair exatamente do jeito que a gente pretende, do jeito que a norma diz, e também para ter um consumo reduzido de energia elétrica. Né? Então é bastante interessante usar essa tecnologia. Né? Essas são as luzes gerais, como eu falei, e essas desse slide aqui são as luzes para os passageiros e para os comissários. Né? Então a gente tem as luzes de leitura e existem os botões, né, para ligar e desligar essas luzes. Também existem a luz do comissário, né, para que você consiga apertar o botão e chamar o comissário. E também as luzes que avisam os comissários de que eles estão sendo chamados. Né? Então fica no painelzinho aqui atrás e elas também podem ser controladas pelo FAP, né? Então você pode, em determinado momento do voo, por exemplo, num pouso, numa decolagem, ligar ou desligar essas luzes aqui para que toda a energia seja focada nos motores, né? Então existe essa possibilidade, né? Sobre a gente falou de luz, mas agora sobre avisos e sinais, né? Então sinalização de apertar cintos, de não fumar,
de lavatório ocupado e desocupado, né? Ficam exatamente aqui nas paredes, nos painéis do A350, logo ao lado da cabine. As luzes de retornar aos seus assentos, né? Que se está em altitude de cruzeiro, mas de repente vai entrar numa região turbulenta, numa tempestade, pode ser que esse seja selecionado. E esse aqui, que é opcional para os operadores, mas há a possibilidade de desligar os aparelhos eletrônicos, né? Então, sobretudo nas fases críticas do voo, né, pós-decolagem, desligar para manter a opção. Essas luzes, como envolvem segurança do voo e não só conforto e estabilidade, elas são controladas no overhead panel da cabine dos pilotos, né? Então, eles têm o controle de ligar e desligar cada uma dessas luzes. Importante falar que, pelo fato de serem luzes de segurança, elas têm que ficar numa posição onde todo mundo daquela seção da cabine consiga ver elas, né? Então, aqui é uma para cada banheiro, mas independente de qual banco você esteja, qual posição, você consegue enxergar. Tem que ser assim para todos. Existem alguns botões, né, que eles são colocados na posição, além de ligados, na posição alto, né? Que se o avião ele mesmo detecta que está numa fase pré-decolagem, pré-pouso e esse tipo de coisa, o piloto ele não tem que se preocupar em ligar, né? Já fica no alto e o próprio avião toma conta disso e liga sozinho esses avisos de segurança. Bem interessante, né? Importante falar agora da arquitetura do sistema, né? Beleza, a gente mostrou os componentes, mas por que eles são controlados? Como que funciona isso, né? Então, vamos lá. A gente tem esse computador diretor aqui, ele é chamado SIDS. Esse SIDS ele regula basicamente todos os inputs e outputs de informação de luz, né? Então a gente divide esse SIDS em basicamente dois campos de funcionalidade de luz, né? Então aqui a gente tem de novo aquelas luzes de iluminação comum. Aqui também entra luz de leitura, luz de chamar o comissário, luz de dentro do lavatório, né? Não aquelas de aviso se o lavatório está ligado ou desligado, mas dentro. Então, luz do espelho, esse tipo de coisa. E essas que são mais as luzes para conforto do passageiro, que é o DOA, e o DUB são as luzes de segurança, né? Então, as luzes de realmente avisar se o lavatório está com gente ou sem gente, e os sinais, de novo, emergência, apertar os cintos, esse tipo de coisa, né? Então são dados em inputs e outputs e esse computador que direciona isso. Então os inputs eles podem vir tanto da cabine quanto do FAP, né? E tem esse AAP que ele é um FAP com menos funções auxiliar e ele fica disponível para os comissários em outras seções da cabine que não sejam necessariamente aonde está o FAP, né? Então imagina uma gala e alguma coisa assim. E são eles que dão os inputs e esse SID controla tudo. E obviamente esses dois sistemas são separados, né? Porque caso o SIDS dê pane, ele pode dar pane só em uma parte que não é tão crítica para o voo quanto a parte de DUB, né? Importante falar também, né, que por questões de segurança, por questões de emergência, as luzes do DUB elas têm geradores de energia em caso de perda total de energia elétrica da aeronave, né? O nome desse gerador é um EPSU, né? E ele gera 28 volts de corrente contínua para todas as luzes, né? E ele tem bateria própria. Então, exatamente para evitar problemas de falta de energia. E o requerimento do fabricante é que as luzes fiquem acesas, mesmo com total perda de energia por pelo menos 10 minutos. Né? Então esse é o requerimento aí. Podem ser acesas tanto em emergência quanto por controle manual, né, dos comissários e dos pilotos, né, porque numa fase de decolagem, bom, a gente não está necessariamente em emergência, só que toda a energia elétrica está sendo
mantidas nos motores, então o EPSU é acionado para manter as luzes de emergência ligadas, né? De novo, tudo em LED. E as luzes que o EPSU controla, né? Então são as luzes de evacuação, né? Sinais vermelhos, luz de saída, luzes do corredor, né? Para indicar passagem. Então é basicamente isso que o EPSU mantém ligado, né? E explicando o controle do EPSU, né? Ah, a bateria é de 7,2 volts de corrente contínua e é fornecido 28 volts de corrente contínua, né? Justamente para a gente querer ter as luzes ligadas o tempo todo, é para isso que a corrente é contínua. Aqui existe o botão para o piloto de ele deixar as luzes de emergência em on ou em armadas, né? Caso uma emergência aconteça, pelo mesmo motivo que eu expliquei antes. Não só as luzes de emergência, como as luzes de sinais, né? Então, é importante falar que aqui são os inputs que podem fazer o EPSU ser ligado, né? Além dos inputs do piloto e do botão de emergência que existe lá no FAP para os comissários acessarem, existem os botões específicos para cada comando, então não fume, a luz de saída, mas também em caso de avião no solo, né? Em caso de descompressão da cabine, em caso de aqui landing gears all locked, né? Então quer dizer que o avião está no chão. Esses inputs eles são mandados e eles permitem a operação do EPSU, né? Porque de novo não é necessariamente que a gente está numa situação de emergência que as luzes de emergência devem ser ligadas, né? Então aqui estão todos os inputs que fazem as luzes ser ligadas, bastante interessante. Aqui são as localizações do EPSU dentro da cabine, então a gente tem 8 localizações, né? Cada uma numa seção dos passageiros, uma de cada lado, e eles operam de forma independente, né? Então há bastante redundância aí. Se um falhar, o outro consegue alimentar todas as luzes dessa seção aqui, né? Se essa luz de baixo falhar, essa luz de um vai alimentar as luzes desse lado e desse aqui também. Então isso aí é bem legal. Aqui, né, indica a bateria. O EPSU é basicamente esse computador e essa tomada de energia aqui, mas tem uma bateria no canto. Consegue alimentar ele por pelo menos 10 minutos, né? Aqui falando das luzes mais importantes, os holofotes de emergência, que são luzinhas vermelhas que realmente indicam, né, independente do lugar que você esteja na cabine, o local de saída. Então são luzes vermelhas, âmbares, né, que ficam basicamente onde estão as portas e saídas de emergência. Ao mesmo tempo que a gente tem a marcação de saída realmente, né? Tanto a marcação de saída que indica, nesse caso de cima aqui, indica que as portas estão à esquerda e à direita desse ponto, né? Que ele fica no meio do corredor, quanto esse aqui que realmente fica em cima da porta e mostra por onde sair. Então, basicamente estão nesses pontos que são bem próximos do EPSU, né? Então é isso que eu tinha para mostrar aí e obrigado.